Meus amados irmãos, Pai do Senhor, Cláudio, nosso canal da nossa EBD, Discipulando com a Bíblia. Nesta oportunidade, vamos estudar, trazer o resumo, a nossa quinta lição, a nossa revista de jovem, deste último trimestre de 2024. Nós estamos estudando, contextualizando o livro de Provérbios e os ensinamentos que a sabedoria, o sábio, ele vem passar ao jovem. E hoje, nessa nossa quinta lição, vamos estudar um pouquinho a respeito do ser diligente, né? Provérbios capítulo 5, entre outros ensinamentos, e também outras passagens aqui, vem falar a respeito do preguiçoso. E o sábio, ele vem pegar, por exemplo, olhar para a natureza, olhar para as formigas e pegar como exemplo de um homem, do que o homem deva fazer, né? A formiga, ela trabalha, ela é organizada, ela é persistente e ela cumpre os seus objetivos, né? A rotina que ela estabeleceu, ela cumpre com um propósito específico. Assim, o sábio, ele nos convoca a observar o que a formiga faz, como ela faz e o êxito da sua organização. Então, tem um propósito pedagógico o que as formigas fazem. Então, o autor, o sábio, vem nos instruir para olhar para as formigas como exemplo, uma advertência para aqueles que vivem uma vida relaxada, preguiçosa e que não se desperta para a vida. O título da nossa quinta lição: Proteção contra a preguiça. Nosso texto áureo, nosso texto principal, está no capítulo 12, versículo 27, aqui do livro de Provérbios. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Resumo da lição: a preguiça nos paralisa, mas o trabalho e a diligência nos fazem perseverar. Os objetivos da nossa quinta lição: compreender a advertência bíblica contra a preguiça, mostrar as consequências da preguiça na vida da pessoa e saber como podemos nos proteger da preguiça, de uma vida preguiçosa, tá? Então, neste capítulo aqui 6 do livro de Provérbios, nós aprendemos o que não fazer. Pegando o exemplo da natureza, o sábio vai nos instruir aqui como fazer e também o que não fazer, tá? Então, Provérbios, a palavra de Deus, ela tem muito a nos ensinar também a respeito de vivermos uma vida diligente, pautada em organização, em planejamento e em produção. Nosso texto bíblico está aqui no capítulo 6 de Provérbios, versículos do 6º ao 11º, capítulo 20, versículos do 30º ao 34º, e capítulo 26, versículo 13 ao 16º, tá? Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Olha para o seu caminho e ser sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco cruzando as mãos para estar deitado.
Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de ortiga, e a sua parede de pedra estava derribada. Porque, tendo eu visto, o considerei, e, vendo-o, recebi instrução, um pouco de sono, adormecendo um pouco, cruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Diz o preguiçoso: um leão está a caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão no seio, enfada-se de a levar à sua boca. Mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Então, tanto aqui no capítulo 6, capítulo 26, capítulo 24 também, vem falar a respeito, vem ratificar essa advertência a respeito daqueles que vivem uma vida despreocupada, relaxada, que não quer trabalhar. O próprio apóstolo Paulo, lá nas cartas aos Tessalonicenses, Paulo vai ser categórico. Se não quer trabalhar, também não coma. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem ensinamentos para todas as áreas da nossa vida. O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre uma advertência contra a preguiça, informações iniciais sobre o assunto, contextualizando Provérbios, aqui capítulo 6, versículo do 6 ao 11º, bem como os capítulos 24, do 30 ao 34, e o 26, do 13 ao 16. Então, o livro de Provérbios ele tem diversas advertências de caráter prático na vida, para a vida do jovem, do adulto, da criança, do idoso, tá? Neste capítulo 6, o autor ele vem dar uma ênfase a respeito daqueles que não querem trabalhar, porque a preguiça, a ociosidade acaba desencadeando na vida de uma pessoa. E no capítulo 6, dentre muitas advertências, por exemplo, tem advertência contra aqueles que pegam emprestados, que saem como fiador também. Tem advertência contra a mulher adúltera, né? Advertência do jovem para se afastar da mulher adúltera. E também, né, tem advertência contra a preguiça, entende? Também aqui nos versículos, capítulo 24, né, e capítulo 26, trazem a admoestação contra o viver uma vida preguiçosa. A advertência contra a preguiça que o autor aborda aqui em Provérbios, no capítulo 6, ele vai trazer, na verdade, um estímulo à prática das virtudes, da diligência e também do trabalho, uma vez que a preguiça, o preguiçoso, a preguiça vai contrariar tanto as virtudes, tanto a diligência quanto o trabalho. O preguiçoso ele é avesso ao trabalho, tá? Então, o sábio ele se volta para a natureza, aqui no capítulo 6, por meio da observação das formigas, e ele ensina lições de diligência e do trabalho para o leitor. As formigas, elas nos ensinam uma zelosa organização, né? Mesmo que não tenham chefe, vai dizer aqui no capítulo 6 e 7, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador,
Ela prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Então, ela nos ensina, as formigas, nos ensinam uma dimensão muito consciente do tempo, administrar nosso tempo, planejar em cima do tempo, do trabalho e também, sim, de um descanso bem recompensado. Deus, está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 2, 3. Deus descansou. Deus, após concluir a construção, concluir a criação, segundo a sua presciência, Deus teve um repouso. Não é que Deus se canse, mas Deus nos dando um exemplo de que o descanso bem ordenado também é bênção para a nossa vida. Então o sábio, ele pergunta ao preguiçoso a fim de que ele faça uma autorreflexão da sua condição, que tipo de vida eu estou vivendo, entende? Então, ao final da sessão, o sábio aqui ele vai dizer: a pobreza se abaterá inesperadamente sobre o preguiçoso. Não quer trabalhar, não quer produzir, obviamente, e vai chegar um momento em que a pobreza vai bater a porta. Aí nos versículos, no capítulo 26, 24, no versículo 34, diz: assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. A fome bateu, chegou, não tem recursos, pois não trabalhou, aí vai agir errado, vai colocar uma arma e vai agir errado. Olha que ensinamento a palavra de Deus tem. Vai trabalhar. Hoje, as pessoas preferem viver na ociosidade, como escravos, estão se tornando verdadeiros escravos das redes sociais, uma grande ênfase, né, na procrastinação, adiando as coisas, e não se desperta de que a vida passa, o tempo está passando, entende? Então a gente precisa aprender com o que a palavra de Deus nos ensina. Nos versículos, capítulo 24, né, no versículo 30 e 34, também traz uma observação do sábio a respeito do campo do preguiçoso. Ou seja, o sábio vai dizer: passei pelo campo do preguiçoso, já está dizendo que esta pessoa é preguiçosa. Por quê? Porque junto à vinha deste homem, falta de entendimento, toda estava cheia de cardo, ou seja, não estava sendo cuidada, e a superfície estava coberta de urtiga. Sua parede estava derrubada, ou seja, abandonada. Apesar de ter plantado ali, ele abandonou. A preguiça tomou conta desta pessoa e daquilo que ele tira o seu sustento, ele abandonou. Ele não se empenhou, ele não se dedicou. Entende? Então, há uma advertência. Estamos trabalhando, façamos com zelo, com dedicação, tá? É nossa responsabilidade honrar aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos permite, tá? Então, o cristão, ele tem que exercer, né, o seu papel de cidadão, de exemplo, onde ele estiver, aonde ele for, tá? Então, há uma total desordem e ausência de diligência neste homem. Deixou o seu campo, a sua plantação, a mercê, sem cuidado, tá? Então, diante da reflexão desse quadro, o sábio arremete mais uma vez: a pobreza virá sobre o preguiçoso de forma inesperada. Em Provérbios, também aqui no capítulo 26, versículos do 26 ao versículo 26, do 13 ao 16, capítulo 26, versículo 13 ao 16, o sábio também vai trazer uma ironia a respeito das desculpas deste preguiçoso, quando ele diz, né,
Um leão está no caminho, um leão está nas ruas, diz o preguiçoso, né? Então o preguiçoso não levanta da cama, não tem coragem de levar a mão à sua boca, e ainda diante de 7 pessoas que respondem bem, ele se acha sábio. Vai se achar dono da verdade, ou seja, o preguiçoso entra num processo de negação. Vai achar que ele é sábio aos seus próprios olhos. E aqui em Provérbios é a sabedoria nos convidando a buscá-la, a inteirá-la, né? Aprender com seus ensinamentos, com seus conselhos. Tanto é que no capítulo 6 há outras advertências, mas há este enfoque aqui na questão do trabalho, da diligência, né? Da proatividade. Da proatividade. E ele vai tratar do mesmo assunto no capítulo 24, no capítulo 26 do mesmo livro de Provérbios, nos chamando a atenção novamente. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Pega o exemplo da formiga, olha, ela não tem chefe, né? Ela não tem um oficial dominador ali lhe impondo, faz isso, você tem que fazer. Ela sabe que ela precisa trabalhar, porque chegará um momento em que não será possível, chegará um tempo em que naquele período não vai ser possível. Então ela antecipa, ela se prepara, ela planeja, se organiza e executa. Entende? Então assim tem que ser nós também. Então o trabalho é um dom de Deus. A queda da humanidade, no entanto, transformou esse trabalho em um esforço maior. Mas Deus criou o homem, colocou lá no jardim do Éden, e disse: cuida, zela, administra, trabalha. Não com esse esforço que nós precisamos fazer hoje. Mas o homem não vai estar no paraíso na ociosidade. Deus não é um Deus ocioso. Deus não é um Deus preguiçoso. Jesus chega lá no Evangelho, em João, e diz: meu pai trabalha até hoje. João capítulo 5. Eu também trabalho. Então Deus é um Deus de trabalho. Jesus trabalha. Nós trabalhamos. Então, não viver na ociosidade, na preguiça, achando que as coisas vão cair do céu. Tem pessoa que vive na ilusão. Vai cair do céu. Tem cristão que acha que vive em razão de profecias, de profecias, de profecias, achando que Deus falou através do profeta, sim, mas vai cair do céu. Não cai do céu não, amigo. O que cai do céu é chuva, é água. Vai trabalhar. Deus abençoa aqueles que se dedicam, que trabalham. Aí sim Deus abre as portas a partir do esforço dessa pessoa. Para passar no concurso público, não vai estudar não? Chega lá na prova, Deus vai me revelar as respostas. E desista, porque isso nunca vai acontecer se não houver um esforço, uma dedicação. Esqueça, Deus é um Deus justo. Tem aquele que estudou, se dedicou. Aí vai aquele que não estuda, não se dedica, Deus vai me revelar. Esqueça, Deus é um Deus justo. Então é isso aqui que o sábio está dizendo: vai se dedicar, se inteira, dedique-se, se esmere, execute, planeje, saia da ociosidade, deixe de procrastinação. Vai ter com a formiga, pega o exemplo, pois senão chegará, né, o momento em que vai olhar para um lado, vai olhar para outro, não tem nada, e aí vai agir errado, tá? Então a palavra de Deus, ela nos adverte. O segundo tópico da lição, a preguiça e suas consequências, conceituando a preguiça, o que não é preguiça, e a preguiça paralisa seu desenvolvimento. Entende? Então, a preguiça ela tem a ver com a aversão ao esforço, ao trabalho, é um estado de prostração, de morosidade, de lentidão, né? De procrastinação. A pessoa
simplesmente vai adiando, vai empurrando com a barriga ou até desiste. Existe também do ponto de vista psicológico, que aí é necessário observar na ótica, né, que pode se tornar também um sintoma, um problema orgânico. Então a gente precisa também separar, tá? Do ponto de vista psicológico, tem a ver com uma indisposição crônica para realizar atividades corriqueiras, né, que pode se revelar como uma aversão à ideia de disciplina e ordem, e também pode ser um sintoma que revele ou revela um problema orgânico. Além disso, né, com a preguiça, também é possível desencadear sentimentos como tédio, melancolia, e a partir de uma combinação de vários fatores, a gente olhando numa visão clínica, uma visão psicológica, tá? Pode combinar com fatores orgânicos e ambientais, o que acaba também ocasionando, decorrendo em depressão. Então, existem aqueles literalmente que são preguiçosos mesmo, mas existem aqueles que existem outros fatores que, de certa forma, é aconselhável haver uma intervenção terapêutica. Então, cada caso é um caso, mas a Bíblia está falando aqui daqueles literalmente que são preguiçosos, que não se empenham e querem que as coisas caiam do céu. E o que não é preguiça? Mas o que é? O que não é preguiça? Primeiro, descansar. Descansar é preguiça? De forma nenhuma. Novamente, Deus descansou, ou Deus repousou após após ele criar as coisas. Não é que Deus canse, porque Deus não se cansa, né? Mas aqui está usando uma linguagem humana, uma linguagem figurada, a chamada antropopatismo, que é uma forma de atribuir sentimentos, emoções humanas a Deus, para que nós compreendamos aquilo que Deus quer falar. Então, descansar não é preguiça, tá? É um princípio bíblico que, se ignorado, levará o ser humano à exaustão física, mental, psicológica, tá? Então, o descansar é necessário, tanto é que no sétimo dia, após Deus ter criado, Deus repousou e nos deixou como exemplo, como modelo, que é necessário tirarmos um dia para repousarmos, para descansar, tá? Também não podemos confundir a preguiça com causas orgânicas, novamente, né? Uma advertência aqui a respeito do olhar clínico, do olhar terapêutico, porque nem tudo pode ser preguiça. Às vezes, o que muitos entendem por preguiça tem a ver com uma ausência de nutrientes provenientes de uma má alimentação, ou uma alimentação pouco saudável, né? A ausência de tempo necessário do sono. O sono tem uma importância preponderante na questão da produção, entende? Por isso, descanse, tempo necessário, né? Durma bem, a recomendação clínica, durma bem, o sono é reparador, tá? Então, uma disfunção química na produção de hormônio em nosso organismo, que também tem a ver com disposição e vitalidade. Portanto, nem tudo é preguiça, mas o foco aqui são aqueles preguiçosos, literalmente. Então, a preguiça contra o qual a Bíblia adverte aqui, ela vai paralisar o desenvolvimento espiritual, afetivo, acadêmico e profissional deste jovem, desta pessoa. Se entrarmos num modo mórbido de inatividade, infelizmente vamos sofrer as consequências nas nossas vidas. É a questão da colheita daquilo que se planta, né? A nossa vida devocional, ela vai depender de um senso de responsabilidade e manter certa disciplina. Quer crescer espiritualmente? Dedique-se.
Quer aprender? Estude. Dedique-se. Tudo exige um esforço, uma dedicação, uma rotina, uma perseverança. Em tudo na nossa vida exige de nós persistência, perseverança. Entende? Daniel orava 3 vezes ao dia. Era rotina para Daniel. Então, aquilo que se planta, se colhe. Aquilo que você persiste nele, uma hora você se aperfeiçoa naquilo. A gente vai pegar um exemplo de um jogador de futebol. Esse esporte de alto, né, desempenho, tem que haver dedicação. Tem que haver dedicação. Os melhores em qualquer área são aqueles que se dedicam mais do que os outros. Aqueles que se destacam são aqueles que se esforçam mais do que os demais. Isso é lógico. Quem se dedica, quem não desiste, quem persiste, mesmo não gostando, porque tem momentos que nós não temos força, não temos ânimo, mas mesmo assim fazemos. Por quê? Porque é necessário. E a recompensa vem. Então, nossa disposição para o relacionamento social tem que haver com investimento de atenção e tempo com o próximo. Atingir um objetivo de passar em um concurso importante, um vestibular, de entrar em uma boa universidade, tem a ver com foco, com a dedicação, com o objetivo, com a meta ali estabelecida e um empenho constante. O nosso sucesso profissional depende, né, da nossa disposição em fazer, em se dedicar, em melhorar, em estar sempre evoluindo, sempre aprendendo. Então, tudo exige dedicação, esforço, algo que o preguiçoso nunca quer fazer, nunca quer se empenhar, nunca quer se dedicar. Quer ter a bênção, mas não quer correr atrás dela, não quer se dedicar, não quer se empenhar, não quer aprender, mas quer os resultados. Nunca vai alcançar, querido. Nunca vai alcançar. Então, aqueles que se dedicam, aqueles que se empenham, obtêm, chegam às metas que desejam. Mas se eu quero algo, desejo algo profundamente, mas não me empenho, não dedico, não insisto, não persisto, não persevero em busca daquilo, vou desistir no meio do caminho. Aquele que persevera vai alcançar. Aquele que desiste nunca vai conseguir. Isso é lógica, entende? Tem que haver dedicação. No Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo, ele vai exortar sobre não ficar ocioso e trabalhar para comer o próprio pão, e não faltar zelo e fervor na vida, ou seja, persiste, insiste, né? O que lemos aqui em Provérbios, o que temos aqui em Provérbios, capítulo 6, capítulo 24, capítulo 26, está alinhado com o que Paulo ensinou aqui em 1 Tessalonicenses, né? Com a realidade da vida, ou seja, se não quer trabalhar, não coma. Não coma. Aí chega a escassez e vai agir como um ladrão, como um homicida. Entende? Então é preciso haver dedicação. A preguiça se concentra nos obstáculos, nas desculpas, né? Não enfrenta as coisas, não se dedica, não vai trabalhar. No entanto, precisa dos recursos. Aí, como não tem como alcançar, pois não houve dedicação, vai agir na sombra da noite, vai agir errado. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos adverte, ela nos ensina a como proceder em todas as áreas da nossa vida. E finalizando, o terceiro tópico da nossa lição, protegendo-se contra a preguiça, desenvolvendo o senso de responsabilidade, cuidando do corpo e cultivando uma rotina saudável.
Então, como vencer a preguiça? Como vencemos a preguiça? Primeiro, construindo um senso de responsabilidade. Sem responsabilidade, sem empenho, sem dedicação, sem persistência, sem metas, não se alcança, não se chega ao resultado planejado, desejado, né? Então é preciso haver o senso de responsabilidade desde o início da nossa vida. Ele tem muito a ver com a clareza de propósito, os objetivos, o planejar, onde eu quero estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Quero estar no mesmo lugar que estou hoje? Não. Eu vou fazer o que para eu chegar aonde eu quero? Eu vou caminhar nesse sentido. Eu vou fazer o que para eu chegar aonde, ou mesmo que eu não chegue exatamente onde eu quero, mas que eu esteja chegando lá próximo. Porque muitas vezes a gente planeja, mas os planos não são nossos, são de Deus. O provérbio vai dizer que o homem faz os planos, né? O homem planeja, mas o último resultado, a última palavra é de Deus. Mas Deus é um Deus que faz planejamentos, um Deus organizado. Então, se não há organização, dificilmente se alcança. O próprio reino das trevas, Jesus vai dizer, é um reino organizado. Senão ele não subsiste, ele não permanece. Nós precisamos sermos organizados. Seja organizado. Planeje, dedique-se. Estou hoje aqui neste lugar. Daqui no próximo ano, onde eu quero estar? No mesmo lugar? Todos os anos é assim. Inicia, se planeja, se planeja, se planeja. Na metade, ou nem chega na metade, desiste. Desiste. Vai procrastinando, vai adiando, vai adiando. E o tempo vai passando, e o tempo vai passando. E vamos ficando estacionados, parados, enquanto outros estão avançando. Então, a formiga é usada aqui como exemplo, porque ela não desiste. Ela planeja, se organiza e executa. Ela vai à ação, entende? Então é necessário que haja esse senso de responsabilidade, né? Você conseguiria responder qual o propósito da sua vida? Você tem planejado a sua vida? Ou tem empurrado com a barriga, tem procrastinado, como muitos têm feito, né? Então o senso de responsabilidade tem a ver com a consciência que temos da vocação da nossa vida. Então, de acordo com isso, o que teremos, né, é que teremos motivação para levantar todo dia a fim de fazer alguma coisa. Eu acordo hoje com um propósito. Aquilo que eu tenho planejado, eu vou executar. Eu posso até não conseguir, mas o objetivo é executar tudo aquilo que foi planejado. Quando não se planeja, aí é um problema. Aí já vem falta de organização. Então se planeje, seja organizado, tá? Então, de acordo com o provérbio 6 aqui, o preguiçoso não tem motivação para se levantar. Qual o propósito da minha vida? Já fez essa pergunta? Qual o propósito da minha vida? Aonde eu quero chegar? Eu estou caminhando para esse objetivo? Ou eu nem planejo, eu nem traço metas, eu simplesmente vou vivendo como mais um na manada? Então, reflete, repensa a tua vida. Não é porque somos cristãos, porque Jesus vem nos buscar, que não vamos planejar, não, que não vamos nos dedicar, não. Paulo vai dizer lá a Timóteo, esmera, dedique-se, se empenhe, tá? Então, a gente precisa fazer esta autoanálise. Qual o propósito da minha vida? O que eu desejo que Deus pense a meu respeito? Que eu seja um preguiçoso? Deus vai olhar o meu esforço, a minha dedicação, o meu planejamento, a minha organização, o meu empenho.
tá? Então a minha rotina, tudo aquilo que é repetido, se aperfeiçoa. Se aperfeiçoa, entende? Então, qual legado eu quero deixar para as pessoas com as quais eu me relaciono? Qual legado eu quero deixar? Nenhum? Vou vir neste mundo apenas como mais um? Eu não vou fazer a diferença onde eu estou, na comunidade onde eu estou, no contexto que eu estou inserido? Vou ser apenas mais um que passou? Então, seja diferente, faça além do que a maioria faz. Quer ser diferente? Dedique-se, vá além daquilo que a maioria faz. Senão, será apenas mais um na multidão. Não é para se envaidecer, se engrandecer, se orgulhar. Mas nós viemos nesta terra com propósito. Não é ser apenas mais um na multidão. É fazer a diferença, é somar, é contribuir para o bem do próximo. Quando nos dedicamos, não esquecendo de que o princípio é a palavra de Deus, porque não adianta sabedoria humana se ela não vem acompanhada da sabedoria divina, pois o próprio Salomão ele vai dizer em Eclesiastes, né, que tudo vivido longe dos caminhos do Senhor se torna vaidade, vaidade de vaidade. Mas a sabedoria, que é o ensinamento da palavra de Deus, ela nos convida a buscar, a nos inteirar dela. Então, tem conselhos para todas as áreas das nossas vidas, né? Então, com o senso de responsabilidade estabelecido, agora devemos fazer a manutenção do nosso corpo para executar a nossa responsabilidade. É preciso haver o senso de responsabilidade. Com este senso estabelecido, agora devemos fazer a manutenção do nosso corpo para executar a nossa responsabilidade, ou seja, a alimentação, o cuidado com o corpo. Tudo é necessário planejar e se dedicar. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo. E não cuidamos dele. Não cuidamos dele, né? Se não cuidamos do nosso condicionamento físico, vamos ter problemas físicos, falta de mobilidade para dar conta da rotina da vida. Então, tudo existe um planejamento. Tudo existe uma organização, tudo existe uma dedicação. A gente sabe que determinados alimentos é prejudicial à saúde, mas continuamos consumindo. A gente sabe que se não fizermos uma atividade física, por mais simples que seja, vamos ficando, né, levando aquela vida e vai haver consequências mais tarde. Dedique-se. Assim como você precisa cuidar da sua mente, precisa cuidar do seu corpo. Também a gente precisa se cuidar. Nós precisamos nos cuidar, entende? Também não é possível dormir tarde, acordar cedo e render bem ao longo do dia. Pondere. Se você pode dormir mais cedo, durma. Não fique perdendo o seu tempo nas redes sociais, vendo aquilo que não vai te acrescentar em nada. Desperta, se desperta. Acorda para a vida, jovem. Acorda para a vida, né? Então, o sono ele é precioso para a nossa recuperação após um dia de trabalho e de estudo, né? Então, dentro do possível, da realidade de cada um, obviamente, alimente-se de maneira saudável, dentro do possível, né? Trate do seu condicionamento físico e durma num horário regular em que seu corpo descanse e se restabeleça para uma nova rotina. Planeje, organize-se,
né? Seu corpo vai agradecer, sua mente vai agradecer. Quando você se cuida, você não vai ficar jovem a vida inteira. Você quer chegar na sua velhice dependendo de outros para andar, para caminhar, para se alimentar, ou quer chegar na velhice com saúde, ajudando quem precisa. Olha, observa. Obviamente que existem situações que são patológicas, mas muitos são resultado daqueles que viveram a vida relaxada, não se cuidaram. Envelheceram, doentes. Hoje, muitos que poderiam, se tivesse planejado, organizado, vivido de uma outra maneira, estaria vivendo a sua velhice de maneira saudável. Então, tudo é resultado da plantação, daquilo que plantamos. Vamos colher mais tarde. A lei da semeadora, ela não falha, entende? Então, o exemplo da formiga, visto aqui em Provérbios capítulo 6, mostra como seu ritmo e tempo são harmoniosos, organizados, planejados. Há dedicação, há empenho. A rotina não é para nos oprimir, pelo contrário, é para nos dar maior liberdade para escolher as melhores opções que estão diante de nós. Vou passar no concurso público. Ótimo. Estou estudando? Estou me dedicando ou não? Então, tudo é uma questão de escolha. A preguiça vai vir. Os resultados da preguiça vai vir para aqueles que não se dedicam. Da mesma forma, o bônus daquele que se dedica vem também. Entende? Nenhum atleta chega ao objetivo sem uma rotina, nenhum escritor publica um livro sem rotina básica, nenhum artista desenha uma tela sem uma rotina que se enquadre na sua realidade. Então a rotina é um grande antídoto contra a preguiça, e Deus espera que nos organizemos por meio de uma rotina saudável, tanto dentro quanto fora, por fora, né? Ou seja, dedica, planeja, organiza e executa. E executa. Aquilo que a gente semeou hoje, a gente vai colher amanhã. Não olha para aqueles que dizem, porque pessoas para puxar a toalha, para nos desanimar, para nos fazer desistir, existe há um montão. Existe há um montão que tenta nos derrubar, que não nos incentiva, que não nos motiva, que não nos incentiva. Não olha para essas pessoas. Se afasta dessas pessoas tóxicas que não valorizam a tua dedicação. Continua avançando, continua prevalecendo, continua insistindo. Ainda que todos ao teu redor digam que você não vai desistir. Dedique-se. Dedique-se. Quando você planeja, quando você tem foco, nada fica na sua frente. Mentalmente, mentalize seu sucesso. Em quaisquer área da sua vida. Mentalize seu ministério. E empenhe-se, dedique-se, coloca Deus na frente e insiste, e persiste, e não desiste. Não perca seu tempo com redes sociais, se não vai te acrescentar nada. Invista no seu tempo, planeje, se organize, levante todos os dias dizendo, agradecendo a Deus, dizendo, Senhor, obrigado por mais essa oportunidade. Hoje eu vou fazer mais do que o que eu fiz ontem. E você verá que você colherá os louros, os frutos da sua semeadura. Planeje, organize, coloca Deus na frente e você vencerá. Amém? Deus abençoe.